muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu espero você em todas as redes sociais da nossa emissora. Além disso, a gente tem também o site que é o www.hittv.com.br, onde você assiste a nossa programação em tempo real. Quero te desejar uma semana abençoada. A gente começa a semana aprendendo sobre assunto importante e eu já te convido a participar. Você pode sempre enviar o seu recado através do meu Instagram, que é o @jaquestefano, onde eu posto sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo e do meu dia a dia, e pode também enviar para nós o seu WhatsApp. Me conta se em algum momento você já se sentiu ansioso ou ansiosa. Eu imagino que todos nós em algum momento já nos sentimos assim, né? Mas será que há um lado positivo para a ansiedade? Quando ela pode se tornar um problema? É sobre esse assunto que a gente entende hoje. Então, se você quiser deixar a sua pergunta, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a doutora Angélica Carvalho, que é psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu de estar aqui falando sobre esse assunto, esse tema que é tão importante como a ansiedade. Doutora, muitas vezes quando a gente fala sobre ansiedade, a gente, até por ter ouvido falar mais sobre isso nos últimos anos, associa uma patologia. Mas acho que é importante a gente desmistificar entendendo o que é a ansiedade. Por favor, doutora. Sim. É importante esclarecer que a ansiedade ela é uma emoção natural, que todos nós vamos sentir. Faz parte, assim como a tristeza, assim como a raiva, é uma emoção. O problema é que as pessoas sempre olham para a ansiedade e essas emoções mais desagradáveis como algo muito ruim, porque realmente ela traz alguns sintomas que nos traz um certo desconforto, mas ela não é ruim. A função da ansiedade, por si só, ela é muito protetiva, de nos proteger quando nós estamos diante de alguma ameaça. Isso é um dos pilares da ansiedade. Um outro ponto também importante da ansiedade nas nossas vidas é quando nós estamos diante de alguma situação que nós consideramos como muito importante e a ansiedade ela vem para nos preparar diante de alguma situação que é ameaçadora, mas nos preparar para lidar com essa situação que é extremamente importante para nós. Perfeito, vamos destrinchar isso tudo, doutora, e eu quero começar entendendo e falando um pouco sobre essas sensações, esses sintomas. Então, vou dar um exemplo aqui, vai antes de uma prova importante, ou de uma entrevista de emprego, ou de primeiro dia numa empresa nova, na escola, na faculdade. Muitas pessoas reclamam que ficam com o que a gente chama de piriri, às vezes dá uma dor de cabeça, às vezes dá dor de barriga, às vezes o coração dispara, uma sensação às vezes de angústia. Geralmente o que a gente sente com ansiedade não é tão cômodo. Será que é por isso que a gente não consegue associar ao lado positivo que ela tem? Sim. Porque realmente, como tem a ansiedade, ela vem com essa carga, né, toda emocional, não só emocional, mas física também no nosso corpo, como, por exemplo, você já citou, coração acelerado, muitas vezes a dor de barriga, muitas vezes o piriri. Então, as pessoas realmente, elas acham que a ansiedade, ela é ruim. Só que, na verdade, a ansiedade, ela realmente vai aparecer nessas situações e vai trazer esses sintomas, porque, como eu falei, ela vem para nos proteger. Então, imagina você diante de uma situação extremamente perigosa e ameaçadora. Nosso sistema de alarme, que é a ansiedade, ela vem como uma resposta de luta ou fuga. Então, para nós lutarmos ou fugirmos de situações perigosas, não tem como nós estarmos com o nosso corpo tranquilo. Aquele corpo, né, relaxado. Então, o nosso corpo ele vai se preparando para lutar ou fugir. Por isso que nós vamos sentir essas reações fisiológicas. Porque o nosso corpo ele está se preparando para uma ameaça, para que nós possamos lutar ou fugir. Agora, doutora, quando a gente fala, por exemplo, da raiva, a gente luta para aprender a controlar, por exemplo, o que eu faço quando eu fico com raiva de uma situação. A gente educa uma criança a saber o que ela faz quando ela fica, o que ela deve fazer quando ela fica com raiva. Então, quando você não conquista um objetivo, quando alguém te fala alguma coisa, por exemplo, no seu trabalho que te dá raiva, você não pode fazer o que você quer naquela hora. Você tem que aprender e a cada dia, a gente fala de inteligência emocional, de terapia, de cursos, em alguns casos, se necessário, de medicamento, para que a gente aprenda a controlar esses sentimentos que a gente tem. A gente consegue controlar a ansiedade? Sim, a gente consegue lidar, né? Eu não gosto muito Perfeito. do termo de controlar a ansiedade, porque se a gente tenta controlar, se a gente tenta evitar a ansiedade, a gente faz o efeito rebote nela.
a gente faz com que aumenta. Então, na verdade, a gente tem que aprender a lidar. E como você falou, tem pessoas que procuram formas inadequadas, né, estratégias disfuncionais e prejudiciais para lidar com as emoções, como, por exemplo, com a raiva. Então, se a gente deixar a raiva subir lá em cima, a gente provavelmente vai querer agredir alguém, a gente vai querer xingar alguém. Então, ou seja, são estratégias ruins e inadequadas para lidar com essas emoções. Mas quando a gente fala da ansiedade, uma das formas de lidar com ela, que as pessoas geralmente acabam até distanciando disso, é enfrentando. Quando a gente enfrenta uma situação que a gente tem medo, que a gente fica ansioso, quando a gente enfrenta, a gente percebe que aquela situação não era tão perigosa quanto a gente imaginava. E quando a gente enfrenta, a gente mostra para o nosso cérebro que aquela situação realmente ela não é perigosa e nós mostramos ainda para o nosso cérebro que nós temos capacidade de lidar com essa situação. E isso vai fazendo que, por mais que a nossa ansiedade ela aumente, né, ou seja, tem um nervosismo ali diante daquela situação que nós estamos nos expondo, ao expor, essa ansiedade ela vai diminuindo. Perfeito. Então, eu vou deixar aqui para daqui a pouco a gente falar mais sobre a questão de protelar ou enfrentar aquilo que nos causa ansiedade. Mas dentro do que você acaba de falar, doutor, eu quero também colocar um ponto muito importante, que às vezes a gente não consegue ver esse lado da proteção da ansiedade. Eu vou dar o exemplo de quando a gente vai tirar carta. Eu sempre me exponho aqui e conto para vocês que eu não passei de primeira. Mas aí, o quanto eu penso que foi positivo não passar de primeira. Porque se provavelmente eu não conseguir dar conta da ansiedade para um trajeto que é super curto, como que seria isso no trânsito? Será que justamente as características da ansiedade, tremer um pouco, coração disparado, que é aquilo que te deixa ainda mais nervoso diante da situação, fez com que eu não conseguisse executar tão bem? Já imaginou quando você está ali no trânsito e um caminhão buzina e uma pessoa atravessa fora do lugar? Então, peraí, de repente foi excelente naquele primeiro momento. Você, eu, qualquer pessoa, estou dando um exemplo aqui da carta que eu acho que deixa todos nervosos na hora de tirar a habilitação ali. Não se saiu tão bem naquela prova prática e talvez isso tenha sido ótimo para você, porque você não estava preparado para essa situação. Fala um pouco sobre isso também, doutora. Sim, é importante a gente pensar, como eu falei, que se a ansiedade ela tem essa questão de nos preparar, de nos ajudar a lidar com as situações, então a gente precisa entender, a conhecer um pouco melhor as nossas emoções. Aqui no caso nós estamos falando da ansiedade. Então é super importante entender como é que a ansiedade ela age no meu organismo. Será que quando eu estou me expondo diante de uma situação difícil, eu fico um pouco com tremor? Será que o meu coração acelera? Qual é a sensação que eu sinto? E aí, quando você está diante dessa situação, que você começa a ter um pouco mais de consciência sobre como a ansiedade age na sua vida, é muito mais tranquilo de você conseguir lidar. E tem formas, tem estratégias. Eu falei da questão do enfrentamento, que seria uma estratégia comportamental. É uma forma de você conseguir lidar também, que ajuda a minimizar ali a ansiedade. Um outro ponto para você lidar com as reações fisiológicas seria o que nós chamamos de respiração diafragmática. As pessoas têm o costume de respirar muito pelo tórax, né? Inspirar, erguendo os ombros. E isso, para quem tem ansiedade ou que está lidando com alguma situação, se expondo, isso atrapalha. Então, geralmente, quando nós vamos nos inspirar, é sempre importante inspirar pelo diafragma, ou seja, levar o abdômen para frente. E ao expirar, né, tem até uma contagem que nós costumamos mencionar e trazer. Nós costumamos falar que é para a pessoa inspirar contando até 3, segurar o ar contando até 3 e soltar o ar pela boca contando até 6 segundos. Você fazendo isso de forma frequente vai ajudar você também a conseguir ter um equilíbrio dessas reações fisiológicas que a ansiedade traz no dia a dia. Então, é super importante. E eu sempre falo, a respiração diafragmática é importante não só fazer no momento ali que você está extremamente ansioso, porque se você não tem o conhecimento dessa habilidade, dessa estratégia, você pode até ter dificuldade. Então, é importante fazer essa respiração diafragmática quando você está tranquilo, porque aí você vai pegando realmente como é essa técnica, como é essa estratégia, e aí no momento adequado, sim, que quando eu estiver um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervoso, aí sim eu consigo utilizar de uma forma mais efetiva. Então, introduzir essa respiração no dia a dia. No dia a dia. Vamos fazer juntas daqui a pouco? Sim. Daqui a pouquinho eu vou junto com você que está em casa, a gente se prepara e faz junto, a gente aprende a fazer essa respiração, tá? Doutora, outra coisa interessante dentro do que a gente acaba de falar é que também tem a ver com a preparação. Então, geralmente a gente fica mais ansioso, vou dar de novo o exemplo ali daquela prova prática que a gente faz para tirar carta. Geralmente, quando a gente está menos preparado, a gente fica mais ansioso. Sim. A ansiedade faz com que você se prepare mais. Por que que hoje, às vezes a gente dirige e fala, como que eu cheguei aqui? Estava pensando em outras coisas, cheguei, você já faz até no automático. Você já domina, você não fica nervoso para fazer aquilo.
E a preparação também faz com que a gente não fique nervoso. A ansiedade, a gente pode falar que também é importante para que a gente entenda que tem que se preparar para situações? Sim, sim. Como eu falei anteriormente, ela não só vem para nos ajudar a lidar com situações ameaçadoras que de fato, né? Então, por exemplo, nós mulheres, estamos numa rua um pouco deserta de noite. Então, a ansiedade, ela vai vir para que nós possamos andar um pouco mais rápido, ou seja, literalmente correr se necessário, né? Correr se necessário, estar mais vigilantes. Então, realmente, a ansiedade, num outro momento, é essa questão de nos preparar para situações corriqueiras, né? Como, por exemplo, uma entrevista de emprego ou situações que são importantes para nós, como, por exemplo, também a chegada de um filho, um casamento. Também são situações que requerem ali uma ansiedade, que você vai se sentir um pouco mais ansiosa. Mas o que é importante é você entender que a ansiedade vai vir para te ajudar a entrar em movimento e não te paralisar. E qual é esse movimento? É te preparando para lidar com essas situações que para você são super importantes. Então, você vai começar a se preparar. Se é a chegada de um filho, talvez eu vou fazer um curso, talvez eu vou entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da criança, seja no útero, né, quando nasce, eu vou me preparando ali. Claro que não é a perfeição, porque ninguém é perfeito. E as pessoas ansiosas, elas têm um costume muito de pensar no perfeccionismo, né? De pensar que eu preciso estar perfeita para lidar com essa situação. Mas a perfeição não existe. Então, realmente, eu vou me preparar minimamente para conseguir lidar com essa situação que, para mim, é muito importante, né? Seja um casamento, então eu vou me preparar, né? Meses ali ou anos eu vou estar já me preparando com o meu esposo, enfim, para poder lidar com essa situação. Então, a ansiedade nesse momento é importante realmente para nos movimentar, para lidar com essa situação que é super importante para nós. Você falou sobre ela ser importante, então, para nos movimentar e não nos paralisar. A gente sabe que em algumas situações a ansiedade vai ter uma relação com patologias, né? Sim. E daí eu queria entender um pouco sobre isso, doutora. Quando a gente fala de uma ansiedade que vai saindo do normal, que vai paralisando, a gente sabe se há uma carga genética, se há criação, um ambiente, um gatilho profissional ou familiar. Por que algumas pessoas são mais ansiosas, doutora? É importante nós compreendermos que a ansiedade não existe uma única causa, né? Então, se você ouvir alguma pessoa falando, a causa da ansiedade é X, isso não existe. Eu costumo dizer que o ser humano ele é muito complexo para a gente reduzir de uma forma tão simples assim as coisas. Então, para falar da ansiedade, o que nós podemos imaginar? Existem vários fatores que vão influenciando a pessoa a ir para um caminho de uma ansiedade mais patológica. Esses fatores eu chamo de vulnerabilidade. Então, o que seria essa vulnerabilidade? A pessoa já tem um fator genético, né? Pais que já talvez tenham ali um transtorno de ansiedade ou algum outro transtorno mental, ou os avós, por exemplo, algum familiar. Às vezes os pais também, eles serviram de um modelo também para essa pessoa que era muito ansioso. Pais também que eram muito superprotetores, que não deixavam a pessoa ali conseguir lidar e se desenvolver ao longo da sua vida. Diversas questões. Tem também uma questão mais ambiental, quando a pessoa passa por uma situação muito instável, por exemplo, uma situação financeira ruim, de pobreza, de abandono ou de abuso, seja físico, psicológico, né? Então, tudo isso é um combo, vamos dizer assim. Imagine, por exemplo, eu gostaria de usar de uma metáfora, imagine o bolo. O bolo, para ser preparado, precisa dos seus ingredientes. Então, imagine que os fatores da ansiedade são esses ingredientes do bolo. E aí, o bolo, para ficar pronto, ele vai para o forno. Então, o que seria esse forno? Seria quando a pessoa já tem todos esses fatores, né? E aí tem uma questão também de perfil de personalidade, que a gente fala que é um perfil mais neuroticista. Então, já tem esses fatores de vulnerabilidade. E aí, a pessoa, na maioria das vezes, ela começa a passar por situações estressoras, níveis de estresse elevados na vida dela. Então, ela já tem um fator de vulnerabilidade. Com a junção desse fator estressor, vai resultar numa ansiedade mais problemática. Basicamente, o forno é a vida real, né? A gente vai ter que dar conta. A gente vai ter que dar conta disso, né? Doutora, vamos entender, então? Você falou que o enfrentamento pode ser uma boa estratégia. Queria que você falasse um pouco para nós sobre isso, um pouco mais para nós sobre isso, porque muitas vezes, diante da ansiedade, a gente protela. Então, uma situação que tem que ser resolvida, uma conversa que precisa acontecer, ou marcar aquela prova, ou às vezes você está ali para marcar uma entrevista de emprego, te deram 2 dias e você não consegue decidir, você não consegue ir lá e fechar, e aquilo é tão importante para você, porque a ansiedade começou a paralisar. Queria que você falasse um pouco sobre o perigo de protelar quando nos sentimos ansiosos. Sim.
Eu gosto de mencionar que a ansiedade patológica, clínica, ela tem o que nós chamamos de risco-recurso. O que seria isso? A pessoa, ela olha para a situação de uma forma muito perigosa, altamente perigosa, que seria superestimando uma probabilidade de um perigo acontecer real ali. Que quando ela olha para essa situação de uma forma muito perigosa, automaticamente ela começa a olhar para a sua capacidade de uma forma muito diminuída. Nós chamamos que ela está superestimando a sua capacidade de lidar com aquela situação. Então, ou seja, perceba que há um desequilíbrio nas coisas. Porque eu olho, por exemplo, uma entrevista de emprego. Eu olho como se eu estivesse diante de um leão, mas eu não estou. Mas a minha forma de interpretar aquela situação está muito desequilibrada. Até porque isso é intrínseco em nós, né? Sim. Porque isso vem de lá dos homens das cavernas, sim. né? É uma forma protetiva que nós temos. Mas aí ela olha para essa situação de uma forma muito ruim, que ela não consegue, e aí automaticamente ela olha para a sua capacidade de enfrentar esse leão realmente, porque se eu estou diante do leão, eu não vou conseguir lidar com ele. Então, automaticamente, eu não vou enfrentar essa situação. E as pessoas, quando têm uma ansiedade problemática, clínica, elas começam a evitar, elas começam a fugir. E isso, por um lado, tem até um ponto positivo. Por quê? Porque quando eu deixo de enfrentar a situação, a minha ansiedade diminui. Então, na mente delas, elas pensam assim, eu estou diminuindo, eu estou regulando essa emoção que está ruim. Então, eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com essas reações fisiológicas que a ansiedade me traz. Então, eu vou evitar mesmo, porque evitar e fugir me traz tranquilidade. A minha ansiedade fica ali, tranquila. Então, eu não quero passar por essa situação. Por outro lado, quando você enfrenta, e aí é um outro ponto que a gente precisa também trabalhar, a forma como você está interpretando as situações, porque está sendo ruim, como eu falei, está superestimando, então é importante a gente conseguir fazer com que a pessoa consiga olhar essa situação de uma forma equilibrada. Fazendo isso e ela conseguindo também enfrentar essa situação, por mais que a sua ansiedade ela aumente, ela vai perceber que ela vai diminuindo. E aí ela percebeu o quê? Que ela consegue lidar com essa situação. E que por mais que a ansiedade ela é um pouco desconfortável no começo, vem ali com aquela reação fisiológica, vem ali com aquela emoção um pouquinho intensa, eu percebo que depois ela vai diminuindo, porque isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida. E aquele alívio que vem depois que você Sim, resolve alívio que você consegue enfrentar. É demais, né? Sim. E aí, doutora, eu queria entender sobre isso e compreender que em alguns momentos a gente vai precisar de ajuda, porque a gente está trazendo aqui orientações importantes, mas será que tudo eu tenho que enfrentar sozinha? Eu tenho que ir lá, como você falou, talvez você vá fazer ali uma lista e entender que você tem muitas coisas para resolver. Essa aqui segura um pouquinho, vamos resolver essa daqui primeiro. E muitas vezes o que a gente precisa é de uma ajuda profissional para colocar a casa em ordem, né? Sim, sim. Tem situações, principalmente quando nós estamos falando de transtornos de ansiedade. Quando nós estamos falando de um transtorno mental... do dia a dia é diferente, mas o transtorno mental precisa da ajuda, né? Precisa. Porque nós estamos falando realmente de algo patológico, de algo clínico. Seria como se fosse você descobrir uma doença, né, fisiológica. Você não precisa de um tratamento com o médico? É a mesma coisa quando se trata de um transtorno de ansiedade. Nós estamos falando de algo patológico, de algo que já fugiu do natural da ansiedade ali. Então, a pessoa realmente precisa de ajuda, porque a forma como ela está vendo as coisas está muito disfuncional, ou seja, ela já tem um padrão de funcionamento que ela não consegue sair dali. E quais os tópicos que você deixaria aqui para nós, para a pessoa que está nos assistindo falar, entender que talvez esteja na hora de procurar ajuda? Então, você já falou da paralisia, então se está paralisando a pessoa, é um sinal de alerta. Tem outros sinais importantes para a pessoa compreender que talvez já esteja caminhando para uma patologia? Sim, outros sinais importantes é a forma como a pessoa realmente está enxergando, está encarando essa situação. Se ela está olhando essa situação, como eu falei, sempre o pior cenário possível. E sempre de uma forma muito catastrófica. Catastrófica é isso. Eu vou olhar para aquilo e vou pensar como se eu estivesse olhando para um leão. E, na verdade, eu estou indo apenas para uma entrevista de emprego e não um leão. Então, é uma característica. Uma outra característica que eu acabei de falar é a evitação, é a fuga, você paralisar diante da situação também. Outros pontos também seria a pessoa começar a apresentar muitas crises de pânico, ataque de pânico nós podemos chamar também, que seria uma ansiedade muito excessiva. A pessoa começa a ter porque a ansiedade, ela traz diversas alterações fisiológicas. Mas na crise de pânico em si, ela traz uma carga ali de reações fisiológicas muito intensa e geralmente vem com uma interpretação de que estou morrendo,
de que estou enlouquecendo, de que estou infartando. Muitas vezes essa pessoa vai parar no pronto-socorro, faz um monte de exame e não tem. Aí o cardiologista fala, olha, não tem nada, procure um psiquiatra, um psicólogo, né? Geralmente não descobre nada porque realmente não tem, é algo realmente emocional. Outros pontos também, a pessoa vai começar a ter muitos prejuízos no seu dia a dia. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo, nos seus estudos, enfim. Tem um outro ponto também, a insônia. As pessoas começam a ter muita dificuldade de conseguir dormir, de ter um sono de qualidade e preocupações excessivas. Porque é importante falar, talvez as pessoas não saibam, mas a preocupação em si, ela não é ruim. Porque a preocupação em si, ela nos ajuda a resolver os problemas. Só que a preocupação, ela vem para eu resolver um problema, quando há um problema. Agora, a preocupação disfuncional, que seria realmente problemática, não existe talvez um problema ali. Mas eu estou pensando, me preocupando com coisas que não existem. É uma preocupação improdutiva. E a pessoa não consegue parar de se preocupar. Ela não fica vai resultar na solução de um problema, Não né? resulta em resolução de problema, porque talvez, na maioria das vezes, não existe. E quando não existe também, ela tem dificuldade de conseguir resolver, porque ela só fica se preocupando. Ela não consegue resolver e sair disso. Agora, doutora, uma coisa interessante. Se a gente está falando aqui que a ansiedade tem um lado positivo, e é sobre isso que a gente está aprendendo hoje, lógico que também falando sobre a patologia para auxiliar quem está em casa, eu, como mãe de uma criança de 6 anos, fico imaginando o meu papel, o papel do pai, do meu marido, né, de demonstrarmos como é a vida para a criança. E agora começam, por exemplo, as primeiras provas. Conversei com várias mães, a gente fica ansiosa como se fosse com a gente as primeiras provas. E a maneira como a gente vai passar para essa criança, poxa, é um momento de ansiedade, a gente vê que eles ficam ansiosinhos, que eles ficam preocupados com isso. A maneira como a gente enxerga a vida e vai passar para eles, esses primeiros momentos importantes, vão ser fundamentais para que adultos essas crianças serão? Sim, com certeza. Como eu acabei de falar anteriormente, quais são os fatores? Os pais eram muito ansiosos? Claro que não é a causa, mas isso influencia. Mais um ingrediente para o bolo, né? Mais um ingrediente para o bolo. Então, realmente, a forma como nós vamos lidar com as situações, nossos filhos estão vendo. Eu também sou mãe de 2 pequenos. Então, eles estão vendo a forma como nós estamos lidando com as situações. E um outro ponto também é ensinar para eles o papel das emoções, a função das emoções. Então, por exemplo, eu costumo falar que nós somos analfabetos emocionais. E isso também que acaba influenciando a nossa dificuldade de não conseguir compreender a função das emoções. Porque nós não sabemos a função delas. Então, explicar para as crianças que tudo bem ela chorar, não engolir o choro, entende? Não, você não pode ficar triste. Isso acaba influenciando muito mais, ela não ter um controle e uma regulação emocional lá na frente. A ansiedade é a mesma coisa. Está diante de uma prova, está diante de uma situação que é importante para ele, mostrar para ele que ele vai ficar nervoso, mostrar para ele que talvez a sua ansiedade vai aumentar um pouquinho, que é natural, mas mostrar para ele o quê? O que ele pode fazer diante dessa ansiedade? Será que você não pode se preparar, filho? Está com dificuldade? Quer que eu te ajude a se preparar para esse momento importante da prova? Então, é estar ali presente com ele, mostrando, né, naturalizando a ansiedade, mostrando para ele que realmente vai vir com essas reações, mas ajudando também ele a se preparar para esses momentos difíceis. Perfeito. Doutora, quero deixar para a gente falar no próximo bloco alguns assuntos importantes dentro do que você já citou aqui para nós, e um deles é a gente aprender essa respiração, que eu não vou fazer agora, quero deixar para o próximo bloco, mas então retomar o que você nos ensinou, que essa respiração ela não é interessante só para o momento em que a gente está extremamente ansioso, é uma respiração que a gente pode ir introduzindo no nosso dia a dia, é isso? Sim, sim. E um outro ponto que é importante, o tratamento da ansiedade não é só a respiração. A respiração é um dos pontos. Por exemplo, a questão do enfrentamento, nós costumamos utilizar muitos experimentos comportamentais. Porque é uma forma de a pessoa conseguir enfrentar e conseguir lidar com aquela situação. Claro que nós fazemos sempre de uma forma muito gradativa, se expondo aos poucos. Mas a respiração é importante as pessoas entenderem, porque as pessoas talvez podem pegar essa respiração diafragmática como uma forma também de evitar a ansiedade. Então, por exemplo, já que a respiração ela vem para diminuir a excitabilidade da ansiedade, as reações fisiológicas, então eu não vou me expor, eu não vou enfrentar. Não vou ficar ansioso nunca mais na minha vida, né? Não pode, né? Então tem que ter um combo ali. E um outro ponto também é a reestruturação cognitiva, que seria, na verdade, né? Uma forma da gente conseguir reestruturar esses pensamentos que eu acabei de falar. Então, será que eu estou conseguindo olhar a situação de uma forma mais racional? Ou será que eu estou me deixando influenciar para o meu lado emocional?
E aí é um ponto também importante dizer que a forma como nós pensamos não significa que eu penso só pelo meu lado emocional e deixo o racional de lado, não é isso. Os dois, eles andam juntos. O problema é que pessoas muito ansiosas, tem até estudos que demonstram isso, estudos de neuroimagem, que demonstram que pessoas mais ansiosas, esse lado emocional é mais ativado do que o racional. O racional mas o emocional fica muito mais ativado, ou seja, ela tem dificuldade de conseguir usar o seu lado racional. Então, a reestruturação cognitiva vem para ajudar ela a conseguir equilibrar um pouco as coisas e deixar o seu lado racional se perpetuar um pouco mais. E eu acho também que é por isso que é tão importante a gente falar sobre a ajuda de um profissional. E eu vou exemplificar porque às vezes a gente quer ajudar alguém e pra gente o problema não é tão sério, mas pra pessoa é muito sério. O profissional, ele vai saber dar valor para aquilo que a pessoa está achando super sério, que talvez o amigo, que talvez o parente fale, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem para você, mas o outro sabe por que ele está sentindo ansiedade diante dessa situação. E o profissional, ele vai conseguir agir com neutralidade, não julgando o que é mais ou menos importante, não é, doutora? Sim, sim. O nosso papel não é nem julgar, né? E é aquilo que você falou, realmente as pessoas, por não compreenderem o que essa pessoa está passando, ela não consegue ajudar. Por não compreender, por não estar passando, por não estar sentindo. Então, realmente, a pessoa, né, o familiar, algum amigo, realmente vai ter dificuldade de conseguir auxiliar essa pessoa que está precisando de ajuda. Então, o papel do profissional é extremamente importante, porque é um tratamento que precisa. Eu já quero entender até mais como ele funciona, se em alguns casos, se já for constatada uma patologia, é preciso encaminhar para um psiquiatra, já você me explica mais, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí. O programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais. O Instagram do programa é @nossoprograma, a fanpage é facebook.com/nossopgm. Ali nas redes sociais do programa, você acompanha tudo o que acontece por aqui. Pode enviar para nós a sua sugestão de pauta, o assunto que você quer ver abordado. Além disso, se você tiver um artesanato, o que você quiser, o programa é feito especialmente para você. É mais fácil que você coloque ali nos nossos comentários para a gente poder visualizar, porque às vezes nas mensagens inbox, como chegam muitas, a gente não consegue acompanhar tudo, tá? Ali também você encontra os nossos convidados, de repente você não conseguiu anotar na hora o Instagram, depois você entra no nosso Instagram, que se o convidado tiver o dele, vai estar marcadinho ali também, tá? Tô te esperando sempre no meu Instagram, @jaquestefano, onde você acompanha meu dia a dia, além do programa ao vivo, do que acontece nos bastidores, que eu sei que vocês gostam de acompanhar. E enquanto o programa acontece, você pode fazer a sua pergunta, deixar para nós o seu comentário através do WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Eu sugiro, inclusive, que você deixe o nosso número salvo. E daí, sempre que você está assistindo e o tema abordado aqui te causar curiosidade, ou até mesmo, se você quiser compartilhar a sua experiência, pode enviar para nós. Caso não queira se identificar, não tem problema. Hoje a gente está entendendo sobre o lado positivo da ansiedade. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a doutora Angélica Carvalho, que é psicóloga clínica, está esclarecendo as nossas dúvidas. Antes da gente continuar o bate-papo com a questão da respiração, que ela vai nos ensinar daqui a pouquinho, eu já quero ir para a perguntinha que chegou do nosso público. Pode colocar, por favor. Essa pergunta que chegou pra gente é da Marlene Soares, de Minas Gerais. Obrigada pela participação, Marlene. E ela diz assim, boa tarde, qual a diferença entre preocupação e ansiedade? Obrigada pela pergunta, Marlene. Doutora. Marlene, como nós falamos um pouquinho, então a preocupação, a função da preocupação, ela vem para que nós possamos resolver algum problema, solucionar algum problema que exista. Então, chegou, por exemplo, alguém ficou desempregado. Então, eu vou tentar, talvez, arrumar o meu currículo, eu vou tentar falar com algumas pessoas, um network, me preparar ali para resolver aquele problema. Então, a preocupação vai vir para realmente solucionar um problema. Já a ansiedade, né, como nós estamos falando bastante, é uma forma de você conseguir lidar com, seja com situações de perigo, né, que você possa estar de fato diante de algum perigo, ou com situações em que para você é uma coisa muito importante, que tem alguma ali uma ameaça que você precisa se preparar para lidar com essa situação que é importante. Uma forma básica, né? Perfeito. Obrigada, viu, pela participação, Marlene. Doutora, vamos lá então para essa respiração, que não pode ser também uma fuga, sim, mas que pode nos auxiliar no dia a dia. Sim. Como que é essa respiração então? Eu sempre peço, né, para quem vai começar a fazer essa respiração, é importante
colocar uma das mãos, tá? Aqui na altura do abdômen. E a outra pode ser aqui mais ou menos na altura do peito, tá? Pra gente conseguir realmente perceber o momento que a gente está inspirando e expirando, tá? Porque, como eu falei, não é adequado inspirar pelo tórax, pelo erguer o ombro, isso é inadequado. Então, com as mãos, a gente consegue ter um controle melhor. A inspiração, nós iremos inspirar pelo nariz. E quando você inspirar, você vai tentar estender o diafragma, o abdômen para frente. Aqui, enche embaixo. Você vai encher embaixo. Você vai inspirar, colocando o seu abdômen para frente, vai como parecer uma bexiga, vai encher. Você vai segurar essa respiração por 3 segundos e depois, quando você soltar essa respiração pela boca, você vai contar 6 segundos de uma forma bem tranquila e bem calma. Tá bom, faz junto com a gente, vamos lá. Vamos lá, inspirou. Segurou. Soltou. Mais uma vez, inspirou. Segurou, soltou. Perceba que pode ser um pouco desconfortável, porque nós não estamos acostumados, habituados. Só que, na realidade, essa respiração diafragmática é uma respiração que nós já nascemos com ela. Né? Você que é mãe, você sabe, os bebês, eles têm o costume de respirar que o abdômen deles tem essa tendência. Então, é nossa respiração natural que nós já nascemos com ela. Só que com a vida, com o estresse, com o dia a dia, com a ansiedade, a gente vai meio que perdendo essa forma natural de respirar. Então, a respiração diafragmática é como se fosse a gente conseguindo recuperar algo que já é nosso. Então, o interessante não é só a gente usar alguns momentos do dia para essa respiração. O interessante seria que a gente respirasse assim, né? Seria que a gente respirasse assim. Então, pelo menos a gente pode começar fazendo algumas vezes essa respiração, porque daí ela também tem a pausa e tem a maneira da gente soltar o ar, que vai com certeza ajudar. Eu já ouvi até falar um pouco sobre a oxigenação do cérebro também, quando a gente está num momento que a gente está muito nervoso, essa respiração pode ajudar, né, doutora? Ajuda muito, porque como a gente acabou de falar, por que essas reações fisiológicas vêm? Nós estamos diante de algum perigo que nossa mente está detectando, então eu vou me preparar, lutando ou fugindo. A respiração diafragmática ajuda a equilibrar um pouco as coisas, ou seja, mostrando, não tem nenhum perigo ali. Então, deixa eu equilibrar as coisas. Doutora, vamos lá entender, então, um ponto muito importante que você deu aqui alguns sinais da hora de procurar ajuda. Ainda que essa pessoa não esteja com uma patologia, se ela começou a perceber que essa ansiedade tá demais, que essas sensações estão incomodando muito, que talvez ela esteja até começando a fugir, ainda não se tornou um problema, mas já caminha para isso, é importante já procurar ajuda? Sim, é importante procurar ajuda. Eu costumo falar que dentro do transtorno mental, na verdade, a gente pode exemplificar do normal, do patológico. Imagine um espectro. Nós estamos diante de um espectro onde uma ponta seria o normal e uma ponta seria que o transtorno de ansiedade e o meio seria os traços. O que seriam esses traços? Já seria uma ansiedade excessiva, um medo, uma ansiedade excessiva, algumas alterações, pode estar tendo já uma crise, mas como você falou, ainda não chegou no caminho de um transtorno de ansiedade. Mas a pessoa está tendo dificuldade ali de lidar com as coisas. Então, é importante a busca de ajuda realmente para que não venha se desenvolver em um transtorno de ansiedade, ela consiga aí trabalhar para que possa voltar novamente para uma ansiedade normal e saudável ali da vida dela. Doutora, e quando a pessoa procura ajuda e o psicólogo percebe ou que já está passando dessa metade, ou que já passou e que talvez tenha alguma outra patologia também já ali envolvida. Como que funciona essa terapia? Ela é semanal? Em alguns casos, o psicólogo também, porque eu sei que às vezes é o psiquiatra que encaminha para o psicólogo para um tratamento complementar. Às vezes, se foi procurado primeiro o psicólogo, achando a necessidade, ele também encaminha para o psiquiatra. Explica isso pra gente. Sim. Geralmente, como você falou, a pessoa pode procurar um psicólogo. Quando a gente perceber que as coisas estão muito excessivas, o que seria o excessivo? A pessoa está tendo muito prejuízo no dia a dia dela. Prejuízo no trabalho, prejuízo talvez na faculdade, prejuízo, né, nas suas relações, muita insônia, muitas crises de pânico também já é um agravante para a gente poder encaminhá-la para o psiquiatra. E como você falou também, quando ela vai para o psiquiatra, geralmente sempre tem que ter a necessidade do psicólogo. Só que eu sempre gosto de citar algo que, quando a pessoa procura o psiquiatra, nem sempre, né, ela pode talvez ali tomar algum medicamento e é o médico que vai avaliar essa necessidade ou não. Só que quando ela está diante de algum traço ou algum transtorno, é essencial que ela faça um tratamento com o psicólogo.
Porque só o medicamento, e aí é uma coisa também que as pessoas acabam não fazendo e negligenciando. As pessoas acabam muito procurando um tratamento apenas medicamentoso. Por quê? Porque o medicamento... Os sintomas somem naquele momento, né? O sintoma some. Agora, parou de tomar o medicamento ou acostumou, porque eu já ouvi falar também que de tempos em tempos você tem que regular essa dose, né? Porque você não foi tratar. Você não foi tratar, você está tomando o medicamento para abafar aquelas sensações. Mas tratar, geralmente, essas questões, elas são tratadas em terapia, né? O medicamento ajuda a terapia a fazer mais efeito, né? Exatamente, exatamente. O medicamento é basicamente isso. Ele só vai diminuir as reações fisiológicas ali, essa irritabilidade, aquela ansiedade mais excessiva, as reações, talvez, as crises de pânico que a pessoa possa estar tendo, vai ali. Agora, e a forma como ela está interpretando as coisas? E a forma como ela está fugindo e evitando as situações? Isso o medicamento não vai tratar. Isso que você falou da reestruturação cognitiva, quem vai conseguir te ajudar a fazer é o profissional, né? Não adianta. O medicamento pode te ajudar a conseguir responder melhor a esse tratamento, mas se não tiver o tratamento, o medicamento não vai fazer milagre, né? Sim. Doutora, falando, você falou até de pânico, chegou uma pergunta do público, mais uma, vamos colocar, por favor? Essa perguntinha que chegou pra gente, é outra. É outra. Se quiser, eu leio, se ela não tiver aí no jeito. Você vai preparar? Se quiser, eu já leio. Doutora, enquanto isso, fala para nós... Já tá no ponto? Então tá bom, pode colocar. Agora sim. A Priscila, do Rio de Janeiro, obrigada pela participação. Priscila diz assim: quando tenho ansiedade muito forte, geralmente tenho síndrome do pânico e tenho vontade de sair do apartamento e pedir ajuda. O que fazer? Não entendo como a ansiedade pode ser boa. Obrigada pela participação, Priscila. Sim, exatamente isso que nós estávamos falando. As pessoas, elas não conhecem a função das emoções. Aqui no caso, a ansiedade. Por não conhecer e realmente por não ter tido, talvez, vivenciado essa função da ansiedade nessa parte mais saudável e natural, as pessoas têm dificuldade de conseguir olhar para ela como que a ansiedade pode ser boa. Como que ela pode ser a minha amiga? Então, elas têm essa dificuldade. Respondendo à pergunta da Priscila, em crises de pânico, as pessoas, eu até falei um pouco, elas têm uma interpretação também distorcida do que está acontecendo. Então, a pessoa foi no médico e realmente o médico falou, é uma crise de pânico, você não tem nenhum problema você não vai morrer, você não tem nenhum problema do coração. Então, a conclusão é de que é algo emocional mesmo, é uma crise de pânico. A pessoa, ela precisa entender que a interpretação que ela está tendo diante dessa crise de pânico é que está potencializando as coisas. Então, por exemplo, nós costumamos falar, nós profissionais, que a pessoa com crise de pânico, ela tem um olho muito para dentro. O que seria isso? Qualquer mudança nas minhas reações fisiológicas, qualquer, eu posso estar subindo uma escada, eu posso estar agitada com alguma coisa, meu coração já começa a ficar um pouquinho acelerado. Opa, para quem teve crise de pânico, isso já é um alerta de perigo. E aí, como eu falei, a interpretação influencia na crise. Porque se eu entendo que essa minha reação fisiológica, meu coração mais acelerado, é um infarto, eu estou infartando, eu estou acionando para o meu cérebro que eu estou em perigo. Então, é uma bola de neve, eu vou piorando os sintomas. É um ciclo. E aí, por isso que a pessoa tende a ter a crise de pânico muito mais intensa e cada vez mais forte. Então, a dica para a Priscila é, procure ajuda, né? Procure ajuda, Pri. Acho que a melhor coisa que você pode fazer, ainda mais que você já detectou que você está tendo essas crises, é procure ajuda. Tudo bem se na hora ela quiser procurar ajuda do vizinho, naquele momento que ela está tendo, mas o que a gente está falando aqui é para procurar ajuda de um profissional, que com certeza ela vai conseguir se organizar, né? Chegou mais uma pergunta do público, pode colocar, por favor. Essa pergunta que chegou pra gente é da Vera, que diz assim: obrigada, viu, Vera, pela participação. Boa tarde, tenho 69 anos, minha filha tem 47 anos. Uma noite, ela posou comigo e a outra não, porque o marido... Ah, tá, então ela dorme uma noite na casa da mãe e uma noite na casa dela, porque o marido trabalha à noite e ela sofre de epilepsia. Quando eu vejo... que vai dar a epilepsia nela, eu fico numa ansiedade que sobe a minha pressão. O que fazer, por favor? Excelente a pergunta da Vera, porque o que acontece com muitas mães diante de problemas que os filhos têm. Então, ela vê que a filha dela pode ter uma crise e desencadeia uma crise nela. Como que você pode orientá-la, doutora? Sim. É importante também buscar ajuda, se for algo muito extremo e excessivo também, porque ela não está conseguindo lidar com a situação da filha, não está conseguindo lidar com a situação dela. Então, dependendo da forma como ela está, né, enfim, tendo prejuízos, é importante ela buscar ajuda. Mas também, como ela está interpretando essa situação da filha?
Minha filha, será que vai morrer? Eu estou perdendo o controle dessa situação? Porque quais são as interpretações, né, de ansiedade? É isso. Quando eu perco o controle, eu não estou conseguindo lidar com essa situação perigosa. Eu não posso fazer nada para ela deixar de ter, talvez, né? Sim, eu não posso fazer nada. Então, talvez é também buscar ajuda para também lidar com essa situação da filha e também ajudar a filha a buscar ajuda se necessário. Procura ajuda então, tá, Vera? Obrigada pela sua participação. Eu sei que o seu relato é o mesmo de muitas mães, viu? Bom, vou deixar para quem quiser entrar em contato o Instagram da doutora, que é Angele Carvalho Psi, passando direitinho para vocês como se escreve. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te receber, viu? Prazer foi todo meu. Volte mais vezes. Eu te convido a continuar aqui comigo, porque agora a gente tem quadro que acontece toda segunda-feira aqui no nosso programa para a gente esclarecer as nossas dúvidas sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Ele já está aqui para conversar conosco ao vivo. Tudo bem, doutor Leonardo? Boa tarde. Jaque, querida, tudo bem? Ótima tarde. Muito bom estar aqui mais uma vez. E olha, doutor, chegou uma pergunta bem interessante aqui de um tema que eu acho que a gente nunca falou. Olha só, vamos ver. A Flávia Albuquerque, de Salvador, diz assim: olá, doutor Leonardo, boa tarde. Tenho uma dúvida. A empresa em que eu trabalho não quer mais atualizar a minha carteira de trabalho física. Diz que todas as atualizações agora são digitais. Isso está correto? Interessante a pergunta, interessante. E por que é interessante? Porque normalmente a gente vê ao contrário, né? Normalmente a gente vê todo mundo querendo ir para o mais novo ou para o moderno e deixando o antigo do passado, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Desde 2019, de setembro de 2019, que as carteiras de trabalho, a CTPS, né? A gente fala sempre que tem várias siglas, né, que a gente não consegue entender. CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. A CTPS é online, ela é virtual. Então, você faz toda a atualização lá virtualmente. A física deixou de ser obrigatória em 2019. Então, o que é comum, a pergunta normal e comum nesses casos é perguntar assim: doutor Leonardo, eu posso solicitar a transferência da minha carteira física para a carteira digital? Pode, deve, a empresa deve fazer, tá? E no seu caso, você pode manter a física guardada como lembrança. Mas de 2019 para cá, é normal que a empresa faça só a virtual. Então, você não pode exigir que a empresa permaneça algo que foi alterado desde 2019. Agora, doutor, explica para nós, para quem já está registrado desde essa época, né? Porque aí as novas são diferentes. Mas você pode pedir para que a empresa faça essa atualização? Exatamente. Ela não é automática, é isso? Ela não é automática, você pode pedir e a empresa deve conceder. Toda vez que o funcionário, o empregado solicita, a empresa deve transformar a física na virtual. Tá? É lógico que os contratos novos de 2019 para cá já são assim, na questão virtual. Isso é muito mais rápido, muito mais prático, né? Facilita ali a vida de todo mundo e a situação fica mais rápida, né? A empresa dá baixa automaticamente. Antigamente, por exemplo, a pessoa tinha que levar a carteira para dar baixa, ela era demitida, mas ela tinha que voltar na empresa levando a carteira para dar baixa. Ou ingressava judicialmente na Justiça do Trabalho, por exemplo, e deixava a carteira lá na Justiça do Trabalho, depois a pessoa pegava, levava, corrigia o que tinha que corrigir, devolvia na Justiça do Trabalho, você tinha que ir lá buscar no escritório do seu advogado. Então, dava um trabalho enorme. Então, a virtual veio para acabar com isso. A empresa faz a sua demissão e automaticamente ela já faz a baixa na sua carteira de trabalho. E automaticamente a Previdência fica sabendo, você fica com esses documentos todos prontos para dar entrada no seu seguro-desemprego. Facilita a vida de todo mundo, do empregador e do empregado. E, doutor, deve facilitar também na hora de aposentar, porque eu conversava com uma pessoa esse fim de semana e ela estava me falando, ela trabalhou como professora há algum tempo, e ela falou, eu tive que ir no lugar X, aí eu tive que ir no lugar Y, para provar o tempo que eu trabalhei na escola e não sei o que. Eu falei, mas peraí, cadê sua carteira de trabalho? Ela falou, perdi há muitos anos, porque eu tô falando, ela estava falando da década de 70, quando ela começou a trabalhar, e um sacrifício para se aposentar agora, porque tem que ir em vários lugares para comprovar que trabalhou o tempo que trabalhou. Eu não posso contar certos detalhes, porque senão as pessoas vão perceber a idade que eu tenho, né? Porque ninguém acha que eu tenho a idade que eu tenho. Mas, se você deve se lembrar no seu avô, que ele guardava os carnês, você lembra de contribuição? A pessoa comprava o carnê de contribuição na banca de revista e ia contribuindo com o INSS, com a Previdência, e ia guardando. Eu lembro direitinho disso. Vou falar que eu não lembro, não, gente. Alguém me contou. A gente ouviu falar. Alguém me contou. E ficava ali, você lembra, com a gominha, guardado na gaveta, aquilo tudo para provar que você tinha trabalhado. E aí depois a carteira de trabalho também. Hoje já não existe nada disso. Isso facilita em muito. Por óbvio, se a empresa não registrou sua carteira e não recolheu o seu INSS, tá? Você vai continuar tendo que provar que você trabalhou naquele período.
né? Então, não adianta de nada a questão digital se a empresa não assinar a sua carteira. Perfeito. Okay? E falando em Brasil, o doutor sabe com certeza muito melhor do que eu, ainda existe caso em que a pessoa acha que o recolhimento está sendo feito e ela nem sabe que não está, né, doutor? Exatamente. E para isso tem uma solução. Qual? É só entrar lá no Meu INSS. Existe lá o que nós chamamos o extrato previdenciário, como qualquer extrato bancário. Então, você entra lá, digita o seu CPF, faz a sua senha, você entra, você vai ver lá online qual foi a última contribuição, qual o valor da contribuição, quantas que você tem. Você pode ver lá, olha, tem lá embaixo, lá no final do extrato, escrito assim, olha, tantas contribuições, faltam tanto para aposentar. Isso tudo online, você não precisa ficar contando mais nos dedinhos para saber o que está acontecendo. Pode entrar lá online e ter essa informação. Que te dá até autonomia, né? Não é verdade, doutor? E não precisa constranger, né? Porque muitas pessoas ficavam constrangidas de perguntar para o chefe, né? Para o patrão, olha, vocês fizeram o recolhimento desse mês? Poxa, e se a empresa achar que eu estou desconfiando deles, né? Exatamente. Então, para evitar isso, você entra lá e faz a sua própria consulta. Perfeito. Tenho 2 minutos, doutor. Pergunta de guarda. Será que dá tempo? Dá tempo, rapidinho. Vou fazer a pergunta, ó. Boa tarde a todos. Podem me auxiliar, por favor? Minha filha mais velha mora com a minha mãe, que me obrigou a passar a guarda. Eu era muito nova na época e fiz. Hoje sou uma mulher casada com mais 3 filhos e gostaria que eles conhecessem a irmã mais velha. Porém, a minha mãe não deixa nenhum de nós chegarmos perto dela. Tá certo isso? Minha filha mais velha acha que eu a abandonei, mas eu não tinha condições de ficar com a minha filha. Interessante o caso, complexo, né? Você percebe que tem um longo trajetória aí de vida e de história. Você pode escrever um novo capítulo, sim, dessa história. Você pode entrar em contato diretamente com a filha. Eu imagino que essa filha mais velha já seja maior, porque você já casou, já teve 3 filhos, então eu imagino que ela seja maior. Se ela não for maior, você pode ingressar judicialmente contra a sua mãe, tá? Buscando ali informações disso. Ter direito à visita, não é porque você deixou a guarda com a sua mãe que você não pode visitá-la. Você não pode ter a convivência com a sua filha. Se ela for menor, por exemplo, é a convivência. Se ela for maior, você também pode solicitar. Ela não é obrigada a te encontrar, porque se ela sendo maior, ela pode escolher te encontrar ou não. Mas você tem o direito de tentar fazer isso. E mais, é direito dos seus filhos menores conhecer a família integralmente. Porque muitas vezes a gente pensa só no direito da mãe, ou do pai, ou do avô, mas esquece que as crianças também têm direito. E eles são a prioridade no direito brasileiro. Então, os filhos menores, os irmãos, têm direito de conhecer a sua irmã. Então, podem solicitar isso e, com certeza, o juiz concederá esse direito. Doutora, ela pode procurar um advogado? Ela consegue isso de maneira pública? Consegue fazer de forma pública, ela pode fazer através da defensoria. A defensoria existe exatamente para atender aqueles que não têm condições de arcar com o seu advogado, ok? Perfeito. Então, isso você terá que fazer através de um advogado. Ou um advogado particular contratado por você, ou através da defensoria pública da região onde você mora. Eu não vou falar o nome dela para não expor por causa do caso, mas é lá do Rio de Janeiro, viu, doutor? Então, com certeza tem defensoria pública, você pode ir lá, você será atendida e o seu direito será garantido. Você não precisa dormir mais com essa dor sobre suas costas. Verdade, doutor. E falando sobre isso, qualquer pessoa que tem dúvida sobre o próprio direito pode enviar para nós a pergunta, que toda segunda-feira o senhor está aqui com a gente, né? Exatamente. Pode mandar por e-mail ou através do nosso WhatsApp aqui do programa, né? Então, seudireito@hitv.com.br. Aproveita e me segue lá no Instagram, @Leonardo Girundi. Sempre um privilégio estar aqui com você, Jaque. Eu sempre recomendo, para a gente ficar bem informado. Doutor, muito obrigada, viu? Até mais, querido. Até segunda-feira, se Deus quiser. Semana que vem, e como o doutor volta. falou, muito obrigada. Pode enviar também o WhatsApp com a sua dúvida, tá? 11 3337 5886. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.